Samuel Fialho, faz favor. Peço desculpa não ter visto. Não há problema. Boa noite a todos, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todos os presentes na sua pessoa e também cumprimentar os munícipes que nos acompanham. Bem-vindos à Casa da Democracia. Queria fazer, antes de mais, uma saudação aos trabalhadores da Valdopan que hoje estiveram numa jornada de greve a exigir melhores salários, melhores condições de trabalho, melhores condições de segurança. Segundo sei, a CDU foi a única força que esteve lá a dar algum apoio a esses trabalhadores. Fica aqui o nosso reconhecimento por essa luta. Sr. Presidente, eu queria fazer esta intervenção, normalmente costuma ser multitemática, queria debruçar-me fundamentalmente sobre as questões dos transportes que são de facto, causam muito transtorno às pessoas e têm-nos vindo a chegar cada vez mais reclamações. E, portanto, começando a dizer que março ficou de facto marcado pela imposição deste novo modelo de transportes urbanos para a Nazaré, e ficou marcado naturalmente pelas piores razões. Quero sublinhar imposição de um novo modelo, porque ele foi implementado mesmo assim, sem ouvir ninguém. Não te surpreende esta forma de agir do PS, é uma cultura instalada nesta cúpula de poder e que tem tido desastrosos resultados para a população. Mas vamos recuar aqui um bocadinho no tempo para recordar o que é que aconteceu. O modelo de transportes, cuja reformulação aprofundada nunca foi uma prioridade para o PS nos últimos 2 mandatos, de repente passou a ser. E passou a ser porquê? Porque, com a pandemia, naturalmente, o chamado filé mignon, que é a forma como o Presidente se refere ao nosso ascensor, emagreceu, o filé mignon emagreceu, e não obteve o nível de receitas normal. E foi tão somente por isto. Portanto, com este pretexto, o Sr. Vereador Orlando Rodrigues concentrou-se em desenvolver um plano e, munido de todas as estatísticas e dados que dispõe, a oposição não tem acesso a esses dados, portanto, nunca foram partilhados connosco, portanto, não nos podemos debruçar sobre eles. Então criou um plano que, aparentemente, e em teoria e nas folhas de cálculo, resultava muito bem, mas quando foi posto em prática, a realidade atropelou e mostrou que o modelo não resultava. Mais do que não resultar, ele criou um verdadeiro inferno aos nossos utentes. E, portanto, queríamos destacar aqui 5 queixas que nos chegaram. Em primeiro lugar, a supressão de carreiras. Em segundo lugar, horários que não dão a verdadeira resposta às necessidades dos utentes. Itinerários que obrigam a perdas de tempo aos nossos utentes. Paragens que foram eliminadas e substituídas. E o aumento do preço de alguns títulos de transporte, como nós sabemos. E, portanto, isto não causa grande surpresa para nós, porque quando se introduzem alterações a um modelo desta natureza, que são alterações complexas, não é fácil fazer um modelo deste género. Nós reconhecemos isso. É importantíssimo dialogar com a população. E, portanto, se faz uma alteração destas sem haver a apresentação à população, sem se dialogar com ela, sem a ouvir e, fundamentalmente, sem ouvir até os trabalhadores que prestam este serviço, alguns deles dedicam quase a sua vida inteira a prestar este serviço e o seu contributo seria extremamente valioso, naturalmente que o resultado só podia ser este. Portanto, o senhor vereador agora pode vir com os números que quiser, com as estatísticas que quiser, de poupança, de quilometragem, mas há uma coisa que não pode negar, que é o profundo descontentamento da população. Esse não pode negar, de facto, é uma realidade. Dê as voltas que quiser, isso mantém-se. E lembre-se, senhor vereador, isto não é uma questão pessoal, não é de todo uma questão pessoal. Os utentes não estão a fazer uma birra contra si. Se o vereador fizesse aquilo que a CDU fez, foi ir ao local, ouvir as pessoas e conversar com elas, facilmente ia perceber quais eram estes problemas. E, portanto, naturalmente foi isto que a CDU fez, como eu disse, o vereador João Delgado foi ao terreno, andou em várias urbanas, em diferentes itinerários, ouviu as pessoas, tomou nota das suas sugestões e reclamações e, com base nesse trabalho, produzimos um relatório que apresentámos ao Executivo, apresentámos aos vereadores também do PSD. Sobre este relatório, Sr. Presidente, eu queria referir uma situação em particular, de muitas que podia aqui expor, mas há uma que nos preocupa subejamente e que tem a ver com a questão da eliminação da paragem do mercado municipal. Para quem não sabe, esta paragem foi eliminada de forma definitiva. Há muita gente que ainda não percebeu disto, pensa que isto é uma forma temporária, mas não, foi eliminada de forma definitiva. E, portanto, neste momento encontra-se na avenida do município, em frente à Biblioteca Municipal. Ora, na penúltima reunião de Câmara, o vereador Orlando Rodrigues referiu-se a esta deslocação desta paragem como uma mera questão de pormenor. Porque era, passo a citar, uma deslocação de apenas 70 ou 80 metros. Ora, nós fomos ao Google, desenhámos uma linha
e é fácil perceber que não são 70, 80 metros, são 200 metros em linha reta. Naturalmente que os nazarenos ainda não têm capacidade de voar e, portanto, não conseguem passar por cima da Biblioteca Municipal, portanto, é uma deslocação de bem mais do que 200 metros. E isto levanta um grave problema, porque grande parte das pessoas que utilizavam aquela paragem eram senhoras e senhores de idade que aproveitavam os transportes públicos para ir abastecerem-se ao mercado municipal. E, portanto, com esta alteração, o que é que nós estamos a obrigar? Estamos a obrigar estas pessoas que têm uma dificuldade de locomoção que nós conhecemos a atravessar uma artéria que, até pela foto de satélite, é possível bem ver do desordenamento que existe, uma artéria muito complexa, muito caótica, tipicamente caótica, e, portanto, estamos a dizer aos nossos velhotes para agarrarem no seu carro de compras carregado, deslocarem-se 200 e tal metros com ele, atravessar faixas de rodagem, e é este o serviço que nós estamos a prestar aos trabalhadores do mercado, aos pequenos comerciantes do mercado e aos nossos idosos. Não achamos que isto seja aceitável. Sr. Deputado, deixe-me só dizer, eu sei que não tem o relógio, mas é que já te falta 1 minuto e 50 e ainda tem um colega de bancada para falar. Sim, senhor, eu vou mesmo já... Obrigado. Sem o tempo é difícil realmente de perceber, mas eu vou terminar para dizer que também não deixamos de achar interessante que nas paragens do Modelo e do Pingo Doce aí não houve alterações. Portanto, quando confrontámos em sede de reunião de Câmara o Sr. Vereador com estas questões, que ele certamente não discorda de nós, ele refere uma grande verdade e que tem a ver com o problema que agora foi causado com as novas obras na Avenida Vieira Guimarães. E, portanto, ele referiu naturalmente que, neste momento, o acesso dos transportes e a fluidez dos transportes na Avenida Vieira de Guimarães, depois destas obras, se tornou praticamente impossível. E, portanto, queríamos dizer bem-vindo à realidade, porque a CDU anda a alertar para os diversos problemas desta intervenção há imenso tempo. Alertámos para o facto destas obras criarem sérios obstáculos na mobilidade dos nazarenos. Alertámos para o perigo tremendo de não haver uma faixa dedicada a veículos de emergência e já agora perdeu-se também uma grande oportunidade de se criar ali uma faixa para a bus, para que os transportes públicos pudessem fluir. Eu vou mesmo terminar, queria só referir o seguinte, a CDU, para além de ter auscultado a população, para além de ter compilado o relatório com a informação que recolheu, apresentou também propostas muito concretas para resolver este problema e eu gostava de apenas falar sobre uma muito rapidamente que tem a ver com a criação de um cartão único de morador que concentrasse nele um conjunto de serviços. Este cartão é apenas a parte mais tangível disto que nós consideramos ser uma grande reforma pública administrativa local e, entre outras coisas, serviria como cartão de residente, cartão para acesso aos diferentes equipamentos culturais do Conselho, cartão de acesso às piscinas municipais, bibliotecas, etc. E, portanto, esta solução vinha também possibilitar-nos a criação de políticas de discriminação positiva para os nossos municípios, para não fazermos, para termos uma solução para o que acontece agora, que é um nazareno que queira ir ao sítio, não pague 2,5 € para uma subida do elevador. E, portanto, nós apresentámos isto, foi rejeitado sem grande fundamento por parte do PS, uma reforma que, de facto, punha estes serviços do município com as exigências que são requeridas no século XXI. A população de Nazaré pode contar com a CDU, vou terminar, a população pode contar com a CDU para mais iniciativas desta natureza, por muito que isso custe ao PS. Disse. Obrigado, Sr.